A CPT do Rio Grande do Sul se soma a um conjunto de outras pastorais sociais e movimentos sociais nessa ação de solidariedade nesse tempo difícil da pandemia e também na conjuntura política brasileira, através de doação de alimentos para comunidades tradicionais, especialmente comunidades indígenas e quilombolas, mas também pequenos agricultores. E também uma das ações mais importantes da CPT tem sido fornecer sementes para essas famílias poderem produzir o próprio alimento, fornecer sementes crioulas. Também dizer que estamos na organização da 44ª Romaria da Terra, que vai ser na Diocese de Santa Cruz do Sul, no dia 1º de março de 2022, em Ilópolis, e o tema não poderia ser melhor. É agricultura familiar e agroecologia, sinais de esperança. Então, a Romaria da Terra e a CPT do Rio Grande do Sul querem trazer e mostrar um caminho e um sinal de esperança. Vamos firmes nessa caminhada. Olá, eu estou aqui no banco de semente para mostrar um pouco as sementes, para falar sobre o momento difícil que nós estamos passando no Brasil, político e com a pandemia. E a CPT está dando todo um apoio, força para as comunidades tradicionais, com cestas básicas para indígenas e quilombolas, com alimentos saudáveis, alimentos produzidos através das sementes crioulas. E também estamos distribuindo as sementes para as famílias que estão em vulnerabilidade social. E isso é muito importante, esse trabalho que a CPT do Rio Grande do Sul está fazendo. Eu sou Roberto Antônio Lipcott, sou missionário leigo do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul. O CIMI tem por missão, em primeiro lugar, atuar junto aos povos e comunidades indígenas, tendo como horizonte o protagonismo e a autonomia dos povos no exercício de suas ações e de suas atividades como sujeitos de direitos. Uma perspectiva que vinha sendo negada pelo país, não é? Que obrigava-os à integração nacional. Então, uma das missões do CIMI é atuar respeitando o protagonismo e a autonomia, o modo de ser dos povos, suas culturas, suas crenças, suas tradições, suas práticas religiosas, sociais e políticas. O segundo aspecto, não é, como eixo de atuação, é a defesa da vida. O CIMI, desde sua criação em 1972, tem como missão centralizadora, não é, atuar no sentido de que sejam garantidas as condições de vida digna para todos os povos indígenas no Brasil, que pelo programa de Estado que se executava, tinha como perspectiva a integração ou a extinção desses povos. Terceiro aspecto e eixo fundamental é a luta pela garantia da demarcação dos territórios indígenas. Nesse sentido, os missionários e as missionárias do CIMI não medem esforços, não é, em sua ação missionária, no apoio às lutas, às mobilizações de povos e comunidades para que tenham efetivamente garantidos seus direitos fundamentais à terra, como prevê a Constituição Federal nos seus artigos 231 e 232. O CIMI acredita nisso e não mede esforços nessa atuação de apoio irrestrito a esse direito fundamental. O quarto aspecto da ação missionária do CIMI, ele vincula-se à formação presencial nas comunidades, não é? Especialmente nos campos dos direitos constitucionais, portanto, assessoria jurídica, e também nos seus direitos políticos, de exercício da sua autonomia, do seu protagonismo e das políticas públicas que lhes dizem respeito, especialmente aquelas que precisam ser executadas, não é, de forma diferenciada, respeitando as culturas e os modos de ser dos povos. Essa é a missão do CIMI ao longo dos seus 50 anos.
tua força é o Senhor, tua missão é o próprio amor. Água pra beber, terra pra plantar, pão para comer, vidas a cuidar. Na partilha solidária, Caminhar e construir, acolhendo o chamado. somos livres para servir. Caritas, tua força. Essa paz, a integridade da criação é um serviço da vida religiosa consagrada a nível mundial. Quase todas as congregações e ordem religiosa têm esse serviço organizado em suas entidades conforme o seu carisma específico. Aqui no Brasil, a Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB, é quem dinamiza a justiça, paz e integridade da criação com as suas entidades filiadas. Com sede em Brasília, ela trabalha juntamente a CNBB, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e também com outras entidades, e na animação da vida religiosa em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, o JPIC foi criado em 2017, dentro da CRB-RS. Apesar de ter pouco tempo, tem se esforçado aí o serviço em animar religiosos e religiosas do Rio Grande do Sul, leigos e leigas da Igreja Católica aqui do Rio Grande do Sul, bem como outras pessoas aí com quem a gente convive no dia a dia, na sensibilização com esta importante dimensão da nossa fé cristã, católica e também da vida religiosa consagrada como um todo. E dialoga aí com as entidades da igreja, né, como as dioceses, com a CNBB Sul 3, as pastorais sociais da CNBB. Uma das iniciativas da JPIC aqui no Rio Grande do Sul é a Escola de Ética e Cidadania Ana Isabel Alfonsim Belinha, que é feita então aí em parceria com o Laicato do Rio Grande do Sul, leigos e leigas, religiosos e religiosas, e especialmente com a parceria com a STEF, Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana. E tem o apoio aí e também institucional da Arquidiocese de Porto Alegre e da CNBB Sul 3. Nosso trabalho é fundamentado aí no ensino social da Igreja, nos documentos da Igreja, especialmente aí do Papa Francisco, né, como a Laudato Si e a Fratelli Tutti. Portanto, somos uma entidade da vida religiosa consagrada no Rio Grande do Sul, parceira na caminhada das pastorais sociais e da Igreja como um todo em nosso estado. Paz e bem. Temos como tema enfrentar o tráfico de pessoas é nosso compromisso. A rede desenvolve um conjunto de atividades de sensibilização e informação, priorizando os grupos em situação de vulnerabilidade, organização de grupos de reflexão e estudo, aprofundando as causas, situações que favorecem o tráfico de pessoas, a capacitação de multiplicadores que visa ampliar a ação do enfrentamento ao tráfico de pessoas, como também a participação e mobilização social e política de incidência na definição e efetivação de políticas públicas de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Outro mecanismo também bem fundamental é o trabalho em rede, que requer a mobilização, a articulação entre instituições públicas, universidades, sociedade civil, comunidades eclesiais, pois a exploração sexual e todas as vulnerabilidades são portas de entrada para o tráfico de pessoas. No Rio Grande do Sul, em parceria com a CRB, na cidade de Porto Alegre temos um núcleo, do qual fazem parte 14 religiosos de 7 congregações que residem na região metropolitana. E durante esse tempo de pandemia, temos concentrado nossas atividades através da divulgação nas redes sociais, por meio de vídeos e cards, para a mobilização e conscientização sobre essa realidade do tráfico de pessoas. Mantivemos as reuniões da equipe de forma virtual para a organização e planejamento de atividades. Seguimos participando no Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Realizamos a celebração do Dia Mundial de Oração pelas Vítimas
do tráfico de pessoas na Igreja do Rosário, reflexão e mobilização que também acontecem nos espaços onde as integrantes da rede circulam. Nossos desafios: a necessidade de ampliação da equipe e formação de outros núcleos no Rio Grande do Sul, desenvolver um trabalho de formação e conscientização nas escolas, principalmente com as crianças e jovens, realizar ou manter um trabalho nas comunidades eclesiais, realizar parcerias com órgãos e departamentos, secretarias públicas para encaminhamentos ou outras ações quando necessário. E diante da pandemia, vemos o agravamento de situações como a falta do básico para viver, o desemprego, restrições ou falta de acesso aos direitos básicos, o aumento da violência. E nos perguntamos como fazer as informações de alerta, formação e conscientização chegar de fato a quem precisa. Todas essas ações são realizadas para prevenir e garantir o direito